tarde, pessoal. Deixa eu descobrir onde eu vou sentar aqui primeiro. Bom, antes de mais nada, é um prazer gigantesco estar aqui nesse evento, principalmente pelo fato do evento ser dedicado à educação, que eu acho sem dúvida nenhuma que se tem um tema que está acima de qualquer outro no mundo hoje, e num país como o Brasil ainda mais hoje, é a educação. Isso deveria estar em todas as discussões de todos os governos municipais, estaduais e federal, todos os dias, de alguma forma. Então, é bom ver o interesse em debater a educação, melhorias, adequações, adaptações, questionamentos, frustrações, mas o tema estar no dia a dia das pessoas, eu acho fundamental. Para quem não sabe, meu nome é Marcelo Lins, eu sou jornalista da Globo News, eu mais especializado em temas internacionais, mas também, como boa parte dos jornalistas, bastante generalista. Me interesso pela educação desde pequeno, dá para dizer assim, tal. Tive uma formação misturada, fiz meu primário fora do Brasil, por circunstâncias, como se dizia na época, alheias à minha vontade, da minha família. Era uma época que pessoas tinham que morar fora do Brasil por conta da ditadura. Não que isso faça desse período algo melhor para meu currículo ou não, mas é um fato da vida. Então, fora do país, eu fiz meu primário em escola pública, voltei para cá depois, caí como toda a família, ou quase toda, de classe média para cima do Brasil, na escola privada, da escola privada para a universidade, basicamente privada também. Eu até fiz comunicação na PUC, mas fiz vestibular para economia na FRJ, acabei ficando na PUC, fiz artes cênicas na Unirio, mas acabei optando pelo jornalismo, e aqui estou com esse prazerzão de estar vendo vocês aqui de olho na educação e o que a gente pode fazer num momento em que esse tema, primeiro, ele deixou de ser discutido seriamente num período recente da nossa história, infelizmente. Depois surgiram ideias estapafúrdias sobre o que fazer com a educação, como, por exemplo, a inserção sistemática de ideias como escolas cívico-militares, né, que apresentam a solução de organização, disciplina e produtividade que não encontram respaldo na realidade, nem viabilidade tampouco, mas atraem parcela significativa da população por propor respostas rápidas, como entregar uma arma na mão de cada cidadão é uma resposta rápida para o problema da segurança pública, como na Europa e em outros cantos do mundo a gente vê hoje em dia. A resposta para os problemas da economia é você expulsar os imigrantes, impedir sua entrada, nos Estados Unidos também. Sabemos que isso tudo são falácias, não correspondem à verdade, mas encontram eco diante da necessidade de respostas rápidas. Então aqui a gente não vai ter uma resposta rápida, mas a gente sair daqui com a cabeça pensando em possibilidades para a educação, eu acho que já teremos cumprido aqui o papel do LED. Mas é claro que eu não vou aqui levar essa conversa sozinho, senão seria um monólogo de uma conversa. Eu convido aqui a Priscila Cruz, que é do Todos pela Educação, que tem um trabalho muito importante, essa instituição, no sentido de tentar ajudar a discutir e a propor saídas para a escola pública de qualidade. Priscila Cruz, por favor, pode vir ao palco. Boa tarde, bem-vinda. Também convido aqui o Luiz Roberto Liracuri. Ele é sociólogo, é economista e ele faz parte, integra o Conselho Nacional de Educação, que poucas vezes foi tão importante na nossa história recente. Então, Luiz Roberto, seja bem-vindo. E é claro que não dá para falar de educação sem falar do objeto final dela, que é o estudante, quem está ali sofrendo os impactos das circunstâncias, das mudanças propostas, das políticas implementadas ou não. Então eu convido aqui o Kaique Brito, que ele é, entre outras coisas, embaixador WWF Brasil,
escritor, e aí eu saliento muito, é muito bom ter um escritor jovem entre nós aqui. Ele é ator também, e uma voz muito expressiva da chamada geração Z. Geração Z, que é aquela dos nascidos ali de 96 a 2010, mais ou menos, por aí, assim. É a geração que daqui a pouco já será substituída, precisaremos de mais alfabeto para as novas gerações, estamos trabalhando em cima disso. Completando aqui o nosso painel, eu convido também a Gina Vieira, porque também precisamos dos profissionais da educação. Ela é professora, apaixonada pelo que faz, criadora do projeto Mulheres Inspiradoras, e nunca será demais exaltar a importância fundamental da participação feminina cada vez maior em questões como a educação, assim como em todas as outras da nossa sociedade, e ela trabalha em cima da capacidade transformadora da educação. Bem-vinda, Gina. A gente, para pular esse painel aqui, o pessoal, a equipe do LED também, foram escolhidas 3 opiniões sobre educação que fazem parte, digamos assim, do imaginário brasileiro. E para tentar ver se é isso mesmo, equipes foram às ruas para perguntar à população se essas ideias preconcebidas ou enraizadas, ou que aparecem ali, são mitos ou fatos. E a partir das respostas que foram obtidas na rua, eu acho que dá para a gente começar a discutir aqui com os convidados qual o tamanho do desafio para o futuro da educação pública de qualidade no país. É claro que, junto com a educação pública, o complemento da educação privada também, mas sem perder, eu acho que é da importância. Não tem nenhum país do mundo, não há nenhum exemplo de um país que tenha dado o necessário salto de qualidade social, econômica, produtiva, sem passar por educação pública de qualidade universal. Então, a primeira pergunta que foi feita nas ruas: adolescentes, jovens, não se interessam mais pela educação escolar? Isso é um mito ou é um fato? Vamos ver? É fato. Eu acho que isso é mito. É fato. É mito. Porque eu acho que todo jovem está buscando uma oportunidade na vida e ele sabe que a porta de entrada é a escola. Porque se ele não tiver nem ensino médio, como é que ele vai conseguir empregos básicos, né? E geralmente é o que sobra para as periferias. Então acho que a juventude sim está interessada na educação, o que falta é mais oportunidades de ensino. É fato, porque antigamente tinha mais estudo porque era mais no papel, então todo mundo tinha que escrever e colocar, então gravava. Hoje em dia é tudo no celular, então quando você fala para ele estudar alguma coisa, acaba se distraindo e não jogar, então não se interessa, não tem interesse mais por nada. Eu acho que isso é mito. Vai muito da classe social, né? Você tem a classe A e B, que tem uma forma de educação, e a classe D, C e D, que de repente deixa um pouco a desejar. Então, É fato, porque as crianças, os adolescentes não se interessam porque eles não têm nada que chame a atenção deles na escola. Tinha que ter mais coisas, futebol, luta, dança, para que a criança tenha um período de estudar e um outro período dela fazer o que ela gosta. Então eu acho que a escola poderia ser mais com a comunidade do que ela é hoje. Hoje ela é muito dispersa. Então as crianças perdem totalmente o interesse. Tá aí, então, algumas opiniões colhidas nas ruas, pessoas diversas, de origens diversas. Eu jogo logo a primeira pergunta para a gente, e eu jogo logo para o objeto aqui. Kaique, querido, você como estudante, boa tarde, seja bem-vindo. Você acha que dá para dizer, generalizar dessa forma assim? Jovem não se interessa pela escola? Eu queria que você desse o teu comentário e como ver essa conexão ou a falta de uma conexão entre o mundo escolar e o mundo na cabeça, nos sonhos dos jovens e adolescentes, do pessoal da tua geração. Boa tarde. Cara, eu acho que não dá pra generalizar dessa forma, não, sendo muito sincero, assim. Eu não sou dos intelectuais que sabem os dados de pesquisas e tal, mas eu tenho meus amigos que estudaram comigo minha vida inteira. E eu acho que toda geração tem uma coisa com a próxima, que é dizer que as pessoas não são mais esforçadas como eram antes, sabe? Eu sinto que sempre tem essa lógica de pensamento. E também eu gosto de pensar que todo repertório é um repertório, sabe? Eu acho que existem tantos caminhos diferentes que a gente pode seguir na nossa vida de estudos mesmo, que a gente termina
setorizando e definindo um como o correto, e se as pessoas estão fugindo um pouco disso, elas já não estão no caminho que é esperado, sabe? Então, por exemplo, poxa, eu sou uma pessoa que cresceu com o celular na mão, sabe? Eu sou de 2004, então, por muito tempo, assim, muita gente chegava em mim e falava, Kaique, sai disso aí, vai estudar. Gente, eu sempre estudei, sempre fui um ótimo aluno, assim, sabe? Sempre fui um ótimo aluno. E ao lado disso eu tava com o celular na mão também, porque eu tava desenvolvendo outras habilidades, sabe? Hoje eu faço faculdade de cinema na UF, na Federal Fluminense, aqui perto. E isso foi um interesse que foi gerado a partir da tecnologia, sabe? Então é muito curioso as pessoas falarem que a tecnologia faz a gente não ficar mais interessado em estudar, sendo que foi isso que pelo menos me trouxe assim, a minha visão de mundo e o que é que eu quero seguir com a minha vida, e eu sei que meus amigos também, sabe? Então eu sei que traz alguns malefícios, como o Carinha falou, de atenção e tal, de ser pouco atrativo a escola no papel depois que a gente tinha o celular na mão, mas eu acho que isso tem muito dois lados, sabe? Enfim, eu acho que é mito essa coisa. Uma opinião de quem viveu de dentro isso. E eu acho interessante porque muito se fala, né, do poder dos celulares. Os celulares têm uma coisa que, sem dúvida, acho que dá para fugir, que é a recompensa quase imediata, né? A instiga, gera dopamina e te dá uma recompensa imediata. E às vezes essa recompensa, quando você parte para o currículo, ela não é tanto assim. Ainda vou explorar você um pouquinho, Kaique, porque fala-se também dessa distância entre o mundo real do estudante e o mundo escolar, né? E tem uma discussão que é feita também, inclusive, que está na base nacional do comum curricular, que tem a ver com projeto de vida. E aí eu queria saber de você se a escola te ajudou a pavimentar esse projeto até agora, ou se é algo que você só foi para a UF, assim, então por que o teu celular complementando a escola ou por fora da escola ajudava? Quer dizer, tem essa dualidade, para desmistificar também essa ideia de que ou é uma coisa ou é outra. Não, definitivamente, eu acho que tudo que a gente encontra na nossa frente é repertório para criar as nossas decisões do futuro, né? Então, assim, poxa, eu estudei no fundamental, que foi super legal, assim, eu sempre nunca estudei em escola pública, inclusive, eu sempre fui uma escola privada, mas também de médio ou pequeno porte. E assim, tive uma formação muito boa que me levou para um ensino médio muito bom, que no ensino médio me trouxe um pensamento crítico, assim. Eu tive até essa matéria de projeto de vida, acho que eu não peguei o novo ensino médio, né, essa reforma, eu me formei em 2021, mas eu tive essa matéria, não foi necessariamente essa matéria que me trouxe essas decisões, mas foi, na verdade, a convivência com meus amigos, sabe, foi a troca com as pessoas ali no presencial, e as aulas de sociologia, principalmente, assim, sabe? Eu acho que a gente tinha aulas muito ricas, a gente tinha debates muito ótimos. Eu estudava na escola particular, mas que tinha muitas pessoas bolsistas, o que nos fez a melhor turma daquela escola em termos de notas, assim, sabe? De aquelas métricas mais quadradonas. E eu acho que, assim, isso junto com a internet, assim, trouxe minhas decisões, assim, de hoje em dia. Quando eu me formei da escola, eu fiquei um ano sem estudar, nem em faculdade, nem na escola. Fiquei um ano, assim, tentando decidir as minhas coisas. Fui para um semestre na UFBA de fazer produção cultural e depois mudei. Eu acho que no final das contas também é muito sobre experimentação, né? A gente vai entendendo o que a gente é enquanto a gente vai vivendo. Então eu acho que foi assim os dois, não tem uma distância muito grande, não. Perfeito. A gente segue o roteiro aqui nessa conversa e eu sou meio caótico em relação ao roteiro, mas eu quero ver se a Priscila dá um complemento, porque a gente está falando de distância, proximidade da escola, pelas pesquisas, o que vocês aferiram, e se a gente ainda está trabalhando hoje em dia ainda com o legado de um evento recente que foi a pandemia, ou se esse legado ele é supervalorizado às vezes, legado negativo, eu digo assim, ou se aprendeu coisa, quer dizer, como é que você vê isso? Não, ótimo, Marcelo, obrigada, boa tarde a todos, boa tarde a todos aqui que me acompanham. Olha, sobre aqui a pergunta que foi feita nas ruas, né, sobre o jovem quer ou não quer estudar, tem interesse ou não tem interesse. Acho que primeiro vamos olhar para o meio copo cheio, que é hoje, quando eu nasci, diferente do Kaique, eu nasci nos anos 70, então, bem diferente. Quando eu nasci, a gente tinha no Brasil só 30% dos jovens no ensino médio.
Hoje, a gente já tem perto de 80%, quase chegando quase a 90% dos jovens do ensino médio. Então, melhorou muito o Brasil nesse tempo todo. E, de fato, como uma das pessoas aqui respondeu na rua, o jovem sabe que a ascensão dele, social, econômica, de projeto de vida, de poder fazer aquilo que ele quer, passa pela escola. Acho que ninguém imagina que vai ter uma vida boa sem estudar. Acho que isso é absolutamente instalado na sociedade, os próprios pais, aquela história de sair da escola para trabalhar, é sempre com muito sofrimento, isso acontece, mas tem um sofrimento familiar quando, puxa, vai ter que sair da escola para trabalhar, isso gera um sofrimento na família, diferente de como era antes. Então, acho que a gente vem avançando. Agora, as pessoas também têm razão, o Kaique trouxe isso aqui também na resposta dele, que tá bom, eu tenho que estudar para ter uma vida melhor, mas é essa escola, é esse currículo, é essa convivência, é essa grade, é isso que o que a gente está aprendendo faz sentido para a vida ou não faz sentido para a vida? Então, eu acho que de fato a gente tem que discutir muito no Brasil. A gente tem aqui o presidente do Conselho Nacional de Educação, que vai poder inclusive falar sobre isso, mas vai ter a revisão da Base Nacional Comum Curricular. Então é um momento importante da gente olhar para esse documento que é tão precioso, é uma conquista da educação pública brasileira, mas que ainda continua sendo muito inchado, tem muita coisa que não faz sentido. Foi a primeira vez que o Brasil fez esse exercício, né? Então tem que ir corrigindo a partir dessa experiência e ter cada vez mais a possibilidade, como disse aqui uma professora, de ter mais atividades contextualizadas, mais esporte, mais educação artística, mais convivência. E sempre lembrando, Marcelo, eu acho que a gente sempre tem que voltar para os 4 pilares da educação do século XXI, dos Jacques Delors. O que é educação? Educação, e que ainda mais pós-governos complicados que a gente teve agora nesse passado recente, é aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a ser, aprender a fazer. A gente faz muito pouco isso nas escolas brasileiras. Então, quem sabe a gente consiga, nessa próxima discussão da Base Nacional Comum Curricular, colocar de fato esses pilares como pilares que orientam o que vai ser a escola brasileira. Perfeito, tudo para ouvir depois também o Luiz Roberto, mas ainda daqui a pouquinho eu vou te fazer ainda um chazinho de cadeira rápida aqui, e a Gina também. Mas antes de passar para a próxima pergunta, eu quero fazer uma pequena contextualização que é feita a partir do Censo Escolar de 2022. Em 2022, no Brasil, 9,8 milhões de jovens entre 15 e 29 anos não estudavam e não tinham concluído a educação básica. Isso equivale, vejam vocês, a quase 20%, 19,9% da população brasileira nessa faixa etária, afetando grupos de forma desigual. A gente vai imaginar quais os grupos dentro da sociedade mais afetados, quais os menos afetados. Esses dados confrontam diretamente, desafiam também o direito à educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, que está lá inscrito na Constituição Federal de 1988. Diversos estudos nacionais, também internacionais, mostram que os jovens que não concluem a educação básica têm mais chances de enfrentar, claro, desempregos, são menos preparados, menos qualificados, trabalhos precarizados, ou seja, baixa remuneração também, né? Isso comprova o impacto negativo da baixa escolaridade para os indivíduos e também, obviamente, para a sociedade como um todo, né? Uma sociedade com baixo nível de escolaridade é uma sociedade que tem mais dificuldade a se adaptar e a enfrentar as mudanças dos contextos que vão se colocando, né? E são imprevistas. Gina, jogando você nessa conversa aqui, você estava falando ali na conversa de bastidores, eu gosto muito dessa expressão, como se fala muito em chão da fábrica, você fala muito em chão da escola, né? A gente sabe que a escola é um espaço importante para a socialização dos jovens, ainda mais num país como o Brasil, onde esses espaços de socialização não são distribuídos como tantos outros bens equanimemente pela população, né? Para você, com a sua experiência dentro da sala de aula, nas escolas, como tentando implementar planos educativos, o que falta hoje para professores, comunidade escolar também, estarem mais conectados, já que há um senso de desconexão, pelo menos em quem tenta abordar e ajudar a construir políticas públicas de educação com esse repertório da adolescência, da juventude? Quais são os desafios maiores para a permanência do jovem na escola, que a gente sabe tão fundamental? Então, é a pergunta do milhão essa aí, né, gente? Então
vamos anotar a resposta. Primeiro, eu gosto sempre de lembrar as pessoas que, considerando a organização social do Brasil, a gente tem que lembrar que os nossos problemas educacionais são, antes de tudo, problemas de desigualdade social. Então, quem teve o prazer e a honra de ouvir a grande Angela Davis hoje pela manhã, né, na palestra que abriu o dia, ela falou uma frase que no Brasil a gente tem que repetir sempre: com fome ninguém aprende. Então, a gente tem que lembrar que na nossa história recente, a população brasileira entrou no nível de empobrecimento e precarização que impacta a vida das crianças. O Dr. Daniel Becker, que estava agora há pouco falando, ele problematizou isso, mostrando como o fato de os adultos terem vidas precarizadas, estarem sobrecarregados, faz com que as infâncias estejam abandonadas. Então, ser uma mãe disponível, né, para acompanhar o meu filho na primeira infância requer uma mãe descansada. E o que a gente percebe? A gente... Eu estava comentando com a Priscila agora há pouco sobre o Plano Nacional de Educação, as metas, né, que nós não conseguimos cumprir, e uma das metas que me preocupa é em relação à falta de creches e escolas para crianças de 3, 4 anos. O Brasil não conseguiu garantir vagas para todas as crianças nessa faixa etária. Quando o que a gente precisaria, com a configuração social que a gente tem, de um grande número de mulheres que exercem a maternidade solo, a gente precisaria de uma política de escolas de tempo integral. Então, a sua pergunta sobre desconexão, né, ela diz respeito a vários fatores, porque a gente nunca pode falar de educação começando a olhar para a escola. A escola nos lembra que a educação é direito, mas ela também nos lembra que a garantia do direito à educação passa pela garantia de outros direitos. O direito à alimentação, o direito à moradia, o direito a saneamento básico, o direito à assistência. Então, eu fui professora da educação básica por 30 anos, desde o chão da escola. Eu fui aluna da escola pública por 12 anos. E o que eu fui vendo ao longo do tempo é que a gente conseguiu garantir a escola como direito, a educação como direito, a gente começou a desenhar isso na década de 80. Então, a gente precisa lembrar que a educação como direito para todos é anunciado de maneira contundente a partir da Constituição de 1988. Mas até a gente conseguir materializar isso leva muito tempo. Então, eu acho que essa desconexão entre escola e comunidade se deve ao momento histórico que a gente está vivendo, em que a vida das pessoas está mais precarizada, e ter tempo para a reunião do filho, ter tempo para acompanhar o filho passa por outras questões. Um outro ponto, Marcelo, que eu preciso falar como professora é como ao longo dos anos foi havendo também um aligeiramento na formação do professor. O professor precisa ser percebido como um intelectual orgânico, alguém capaz de pensar o seu trabalho. E essa explosão de ofertas de curso de EAD para formar professores gerou um empobrecimento e um aligeiramento. Então, a gente tem que fazer uma defesa inegociável dos professores como grandes lideranças que precisam ser pagos dignamente. Uma das metas do Plano Nacional de Educação era garantir que todo professor tivesse um salário à altura dos profissionais com nível superior. Eu sou do Distrito Federal, o policial militar ganha 3 vezes o que um professor ganha. Qual o recado que o país dá para a sociedade? Que os professores não são importantes, né? Então, eu acho que para a gente conectar a educação que a gente quer com a comunidade, a gente precisa lutar para diminuir as desigualdades sociais, e a gente precisa de uma política genuína de valorização dos professores no Brasil. Nem precisa dizer que tem um monte de professora no auditório, né, gente? Aplausos para as professoras! Viva aqui aos professores e às professoras desse país, que apesar de tudo são professores e professores desse país. Então,
Não é brincadeira não. Hein? Sem o professor não existe nenhuma profissão. Isso, tudo começa também com o professor. E aí, Curi, vem pra você, bem fácil. Conselho Nacional de Educação, às vezes a gente tem algumas impressões que se misturam. A gente tem alguns pensamentos que vão se misturando e quando a gente foca assim, a gente vê quão importante é esse momento e como é difícil mesmo. É um momento que se fala, até o atual governo botou no lema do governo de reconstrução, né? Mas eu acho que essa é uma palavra que deve ser revisada de fato na educação, talvez mais ainda do que em outros cantos, porque o processo de desprezo pela educação foi algo, a desconstrução, ela é muito rápida, né? E a construção ou reconstrução é algo que requer alguma paciência, muito planejamento, mas também, acrescento aqui, respostas ao longo do caminho e não apenas no final do caminho. Acho que esse é um dos desafios. E você citava aí, Gina, a diferença salarial entre policiais e professores, né? Muitos policiais merecem ser bem pagos pelos desafios que têm também nessa profissão, mas é óbvio que os professores precisam ser valorizados. E preocupa a gente quando a gente vê declarações como a do atual governador do Rio de Janeiro também, que chegou a dizer em dado momento, com certo desprezo, eles têm a universidade e nós temos a polícia militar. O que ele quis dizer com isso é algo que, para lá, de preocupante. Mas, Curi, jogando aqui, pensando em políticas públicas, às vezes eu fico com a impressão também que há uma ênfase do projeto de valorização do ensino universitário, ainda que o atual movimento por salários de funcionários que chega a professores também na universidade nos coloca muitas dúvidas sobre isso, porque ele é concomitante a anúncios de novos campos sendo abertos no país e tudo mais, fundamentais também, mas há uma ênfase na educação universitária que às vezes a gente não vê na educação de base e na interação entre programas federais, programas estaduais, já que é nos estados que se dá esse desenvolvimento. Então eu queria saber com você, de dentro do que poderíamos dizer da máquina, quer dizer, de onde são discutidos e formulados aquilo que vai virar política pública lá na frente, está vendo essa situação hoje da educação, perspectivas e chances de avançarmos. Boa tarde, uma honra estar aqui. Olha, eu vou começar perguntando, respondendo àquela questão inicial do se é fato ou é mito, tá certo? Eu acho que o que é fato é que a escola precisa se interessar mais pelo aluno. Eu acho que essa é uma perspectiva relevante, não é? E quando eu digo isso, eu me refiro, em primeiro lugar, ao fato de que no final dos anos 90 para cá, como diz a Priscila, nós conseguimos ampliar, que pese ainda ter mais de 1 milhão de crianças fora da escola, de 4 a 17 anos, nós conseguimos ampliar muito a ocupação escolar, não é? E o percentual de crianças e jovens na escola. Por outro, essa é uma trajetória muito difícil, né, para as crianças. Né? Em primeiro lugar, pelo impacto dos ambientes. Muitas dessas crianças vêm de ambientes, digamos assim, vulneráveis, né? Ambientes onde a violência predomina, ambientes onde as relações são mediadas também por ações até conservadoras e de difícil, digamos assim, compreensão da criança, que precisa crescer e precisa de um ambiente harmônico para crescer. Né? A escola deveria dar essa perspectiva. A escola não é um lugar de currículo, não é um lugar de professor ensinando a disciplina só. A escola é um lugar onde o professor tem uma dimensão muito mais ampla, né? A dimensão de centralizar uma nova sociabilidade, de reordenar um pouco o processo, digamos assim, de interação entre questões socioafetivas e questões de aprendizado, onde o conhecimento é parcela fundante de uma nova base de relacionamento. Essa escola tem razão, professora Gina, tem que ser de tempo integral, essa escola tem que ser mais ampla, ela tem que estar mais presente na vida da criança, ela precisa se interessar mais pela criança. Não é? Senão a criança, como diz aquela senhora que nós ouvimos, não vai se interessar pela escola. É um ambiente árido, um ambiente reduzido, um ambiente mínimo e um ambiente que não atrai. Um ambiente calcado, muitas vezes em bullying, por questões de não compreender uma frase, uma aula, uma disciplina. Essas coisas têm que ser superadas com rapidez. Isso se supera, obviamente,
né, com políticas diversas e múltiplas dentro da escola. Portanto, não há menor cabimento nós privilegiarmos, né, políticas relativas à educação superior. As pessoas não nascem na graduação, não nascem na pós-graduação, elas nascem na alfabetização e na pré-escola. A trajetória dessas crianças e jovens é que vai explicar a ciência brasileira mais tarde, é que vai explicar, não é, bons cursos de educação superior, é que vai explicar o impacto da educação superior na economia, no desenvolvimento econômico, na abrangência, digamos, de relações sociais mais amplas. E tudo isso tem que estar baseado numa premissa. O Brasil é um dos países mais desiguais que se tem noção na América Latina e dos mais iguais do mundo. Né? Embora sempre portadora de uma elite proprietária, conservadora, ela sempre, digamos assim, militou pela desigualdade. Né? Hoje essa militância, hoje essa trajetória coloca em risco a própria elite, coloca em risco a empresa e a propriedade da elite. Né? Porque nós não temos mais perspectiva de empregabilidade em ampla escala. Né? Nós temos hoje no Brasil, para falar de educação superior, cerca de 5 milhões e 800 mil homens e mulheres diplomadas e diplomados sem emprego na educação superior. Né? Nós temos perto de 9% dos que fazem enfermagem empregados. Temos perto de 17% dos que fazem administração, direito, economia, ciências sociais aplicadas, vamos dizer assim, empregados. É um banho de sangue o desemprego do graduado hoje no Brasil e da graduada. O impacto econômico é um horror. Então nós temos que tomar consciência que as coisas são integradas. E isso prejudica muito e aprofunda a desigualdade. Se a escola expressa a desigualdade, a trajetória escolar aprofunda a desigualdade, desde a alfabetização até a educação superior. Porque quem faz essa trajetória acaba não sendo empregado. Eu vou somar os 9,8 milhões, uma multiplicação de 6 vezes para aquelas pessoas que se formaram e não conhecem, não sabem, tem que voltar para fazer EJA. Se eu considerar todo esse conjunto de 9,8 milhões, mas 6 vezes esse número de egressos do ensino médio que não conseguem, digamos, exercer o conhecimento porque não aprenderam adequadamente, não aprenderam porque não quiseram, não aprenderam porque não tiveram condições ambientais para aprender, não houve espaço, os professores são ótimos, mas não há espaço. Esse é um conjunto de interações que não foi resolvido nesse processo de ampliação da matrícula desses últimos 20, 30 anos. Então nós temos que tomar primeiro essa consciência, que existe cerca de 500 mil evasões dentro da escola fundamental e 400 mil evasões no ensino médio ano. E eles evadem porque querem, porque não estão interessados, eles evadem por questões socio-inclusivas prementes. O Instituto Itaú Educação e Trabalho fez uma pesquisa que saiu, acho que é no Globo, Valor, indicando o seguinte: 70% dos evadidos da escola do ensino médio brasileiro querem voltar e não queriam ter evadido. Eles evadem por pressão social, e por significação, digamos assim, por crise significante, vamos dizer assim. A escola não dá a eles o significado necessário para se manter lá e enfrentar o emprego depois. A mesma escola que também não gera para esses jovens uma educação profissional e tecnológica consistente. Nós temos 10% da matrícula de 6 milhões e 800 mil matrículas do ensino médio público, apenas 10% está na escola profissional e tecnológica. Países desenvolvidos têm 40%, 47%, etc. E por que nós precisamos tanto desse jovem empregado e não temos? Porque eles não se interessam, porque não tem vaga? Tem vaga, eles querem, mas não tem estrutura, não tem política que desenvolva esse processo, não tem aproximação desse modelo de aprendizado dos ambientes socioeconômicos, dos ambientes profissionais. Não há essa interação. Se não há essa interação, não há interesse. E se não há interação nem interesse, o diploma profissional e tecnológico vai ter a mesma funcionalidade do ensino médio, ou seja, quase que nenhuma. Então, veja, se nós não olharmos para essa trajetória inteira, desde a alfabetização, escola em tempo integral, o programa PET-B, que é muito importante, eu acho que de 23 para cá eu tenho que declarar o respeito que eu tenho pela política pública do atual ministro, porque são os pontos mais importantes. Não falamos em 23 da educação superior nesse país. Falamos agora da formação de professores, que, como diz a Gina, é fundamental.
Não se pode mais formar professores segmentando a formação. São 7 matérias pedagógicas e 12 na física. Bom, o estudante cotista, pobre, não é? Muito pobre, não é? Preto, pardo, ele chega na escola pública para fazer, por cota, um curso de licenciatura, a primeira aula que ele tem é de Física 1, junto com os estudantes de Física. Ele vai embora no dia seguinte, porque ele não entendeu nada daquela aula. Ele não está preparado, não há gestão do ingresso, não há gestão e nem acolhimento entre as etapas formadoras. Isso é muito complicado. 50% dos que entram no primeiro ano do Fundamental 1 não conseguem superar essa etapa do ensino médio. E dos que vão para o ensino médio, apenas 20% dos que se formam, 2.700.000 na educação, no ensino médio público, chegam na universidade. E desses, nem 5% chegam na pública. É insuportável, não é? Então, qual é o tamanho do futuro que nós precisamos, tá certo? Nós precisamos de um futuro onde a inclusão se dê pela educação, pelo conhecimento, e seja uma educação transformadora, seja uma educação reparadora dos anos de desigualdade, preconceito, intolerância e de tolimento dos direitos, não é? Dos mais pobres, principalmente, nesse país. A escola é esse lugar de reparar essa questão. Não é? Eu estava conversando com o embaixador da China, esse comentário, no MEC. Não é? A China, está tudo bem, vou entrar nas questões da China. Mas o embaixador da China me disse o seguinte, não é? Porque eu disse para ele, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o PIB brasileiro era o dobro da China. Você sabe disso, você trabalha com isso. Tá certo? O nosso PIB, que eu saiba, era 1,9 trilhão, o da China era 1 trilhão. Não é? Há 40 anos atrás, a Coreia nem chegava perto do padrão de desenvolvimento brasileiro. No entanto, são países que tomaram a decisão de expandir a educação, educar o povo, combater a pobreza pela educação. Foi exatamente isso que o embaixador da China me disse. Nós tomamos, professor, há 25 anos atrás, uma decisão: combater a pobreza, alfabetizando a população da China e ampliando as escolas, e ampliando o ingresso às escolas e garantindo a trajetória completa da universidade, da população o máximo que nós pudermos. Isso resultou em que, hoje, o PIB da China é de 18 trilhões e do Brasil é 1,8. Quer dizer, nós não andamos um milímetro dos anos 70 até hoje. A China andou 17 vezes, a Coreia multiplicou seu PIB por 19 vezes. Nós matriculamos na educação superior cerca de 20%, e olhe lá, da população de 18 a 24 anos. A Coreia matricula 87%. São modelos, são escolhas do país. São países que, obviamente, vão ter ordenamento futuro pela inclusão, pelo bem-estar, não só pelo desenvolvimento econômico, que gera produtividade, que gera emprego. Emprego informal não gera produtividade. Emprego informal gera mais desigualdade e pobreza em qualquer país. E, no entanto, no Brasil, quem ocupa o emprego informal não são aqueles com menos anos de estudo, como seria se esperar, mas são os universitários que não têm como utilizar o seu diploma, porque o curso às vezes é muito ruim, o currículo é despregado da realidade. E a trajetória da universidade, como diz ela, não visa essa perspectiva transformadora do seu estudante e do seu egresso. São cerca de 63% de matrículas ingressantes no Brasil no ano passado em EAD. 63% de matrícula em EAD, 37% de presencial. Se eu for considerar as licenciaturas, 92% das novas matrículas foram em EAD, inclusive pedagogia. Eu não sou contra a digitalização, modernização, mediação tecnológica, isso é tudo maravilhoso. Eu sou contra a disfunção de uma expansão que não alcança o emprego e a inclusão, que não alcança a transformação, que não cuida do seu estudante por compromisso com a sociedade brasileira e com o futuro do Brasil. Eu acho que são essas as questões que a gente deve supor, e são essas as questões que a gente deve tornar relevante aqui, e não adianta concentrar esforços na etapa universitária. A etapa universitária cada vez mais se degradará sem uma recomposição da trajetória desde a alfabetização, desde a pré-escola, que é o atual que isso vem fazendo. Obrigado. Pronto. Temos aí um diagnóstico, o diagnóstico está aí para ser visto, ele aparece no número
nos avanços ou na falta de avanço da nossa pesquisa, na dificuldade que é fazê-la, na qualidade do preparo, mas acho muito importante isso que o Cury tocou ao longo dessa fala, que tem a ver com burrice não se investir na educação pública de qualidade, na base, na escola, porque é isso que vai determinar o que vai acontecer lá na frente. E você não precisa gostar do modelo chinês para entender que isso é verdade na China, mas é verdade na Coreia do Sul, que é um outro modelo, é verdade na Finlândia, que desde 1968 fez com que até mesmo na educação privada o lucro não seja algo a ser objetivado, e sim a qualidade, tudo deve ser reinvestido na própria educação, ou seja, não é você banir as escolas privadas, mas entender que elas não são parte de uma indústria qualquer, como toda indústria. E aí a gente chega no gancho, já estou aqui desesperado, porque já sei que não teremos tempo para fazer tudo que a gente gostaria de fazer, mas a gente chega na segunda pergunta que foi feita nas ruas também, no trabalho da equipe do LED também, que é escolas técnicas, né? Tão decantadas, tão faladas, tão necessárias, mas ao mesmo tempo questionadas, mas elas ajudam de fato na empregabilidade dos jovens. Isso é um mito ou é um fato no Brasil? Vamos ver? É fato. Sim, fato. Ajuda a abrir caminhos para o mercado de trabalho, é o primeiro passo. Alguns não têm condições de fazer um superior. A escola técnica ajuda muito. É fato, porque quando ele chega ao ponto de procurar uma escola técnica, é porque ele já tem interesse nos cursos. Na verdade, eu vejo que tem muitas escolas técnicas que têm alguns cursos. Por exemplo, tem edificações, turismo. São cursos que os jovens não têm tanta curiosidade. Acho que eles deveriam fazer uma pesquisa nas escolas para poder entender o que eles querem melhorar. Hoje tem profissionais de várias áreas, tem que procurar o que eles querem para que realmente eles tenham interesse. Mas sim, eu mesmo saí do colégio técnico e já comecei a trabalhar. É fato, eles ajudam, mas também tem um pouco de mito, porque a gente sabe que a quantidade de vagas não é correspondente à quantidade de vagas de alunos que tem e de adolescentes que estão preparados para entrar no mercado de trabalho. Sim, fato, com a escola técnica, os alunos já saem com o emprego já garantido, já programado, tudo certinho. Com certeza isso é fato. E dando sequência aqui, já jogando rapidamente, lembrando que o nosso tempo é curtíssimo, então eu peço respostas objetivas, cirúrgicas, assim. Então fazer uma rodada aqui que eu quero jogar para todo mundo, mas aproveitando ainda o Cury que tinha uma coisinha que já estava prevista aqui para a gente tocar nesse tema, que é exatamente ensino técnico, né? Não falamos mais de universidade, mas ensino técnico. Há mitos também em relação a isso, mas você viu que é fato, pelo menos nessa pequena porção de respostas, sobre a importância desses ensinos técnicos. Ao mesmo tempo, aqui questione, será que isso não tira a possibilidade de alguns jovens, dependendo da sua origem, de alcançarem carreiras mais nobres, digamos assim, mais bem pagas e tudo mais? Qual é a situação do ensino técnico para você, Cury? Eu queria jogar essa pergunta e vou logo avisando para você, Priscila, para você, Kaique, para você, Jean, também, vocês darem uma opinião sobre isso especificamente, que às vezes ele é insensado, é visto como solução para tudo, às vezes ele é criticado como perpetuador de desigualdade. Perfeito. Se eu for cirúrgico aqui, eu mato o paciente, mas eu vou tentar ser o mais claro possível, certo? Em primeiro lugar, o ensino técnico, o ensino profissional tecnológico, ao contrário, ele encaminha com mais ênfase, com mais preparo, o estudante do ingresso do ensino médio público para a universidade. Ele é um grande estímulo à ampliação da ocupação da universidade e ele traz, digamos assim, repertórios para o egresso, que faz também com que o egresso demande um espaço formador mais adequado. Tá certo? A gente precisa parar de achar que o ensino superior deve ser apenas um órgão que reproduza sexualmente matrícula. Não, o ensino superior é um espaço de crescimento do país e de desenvolvimento do país. O ensino técnico é a primeira etapa desse espaço. Ele combate o emprego informal, ele amplia a produtividade industrial, ele torna mais complexos os serviços e adequados. O ensino médio tecnológico e profissional é a base consistente para uma boa educação superior e estimulará certamente bons e adequados currículos mais próximos dos desafios desse país, incluindo talvez o Ministério da Educação a tomar melhor conta do processo regulatório avaliativo, fazendo com que a educação se expanda para as razões de desenvolvimento, do bem-estar social e do combate à desigualdade. Priscila,
jogando para você com mais um dado aqui. Matou bem, não ele está sobrevivendo por aparelho, mas está sobrevivendo. Priscila, jogando mais um dado aqui, a pesquisa Percepções dos Jovens sobre o ensino técnico, Fundação Alberto Marinho, Itaú Educação e Trabalho, de 2022, tem essa pesquisa, as maneiras como os jovens imaginam e constroem possibilidade de futuro profissional são diversas. E na sua opinião, na sua vivência, o que é preciso, necessário repensar nesse ensino técnico, cuja importância foi exaltada pelo Cury, para que esses cursos se conectem com os diferentes perfis da juventude e que a oferta encontre a demanda na medida certa. Perfeito, olha, bom, primeiro só uma perspectiva aqui numérica, a gente tem no Brasil 10, 11% né, de matrículas na educação profissional, a média da América Latina é de 20%, na América Latina é 20%, e os países da OCDE 40%. Então, assim, realmente o Brasil tem um longo caminho a ser trilhado, só que a gente tem uma questão aqui realmente de preconceito em relação à educação profissional, que começa inclusive na própria legislação brasileira. A Constituição do começo do século passado falava que a educação profissional era para os desvalidos. Isso era dito na legislação brasileira. Então, assim, lutar contra isso realmente é algo que a gente precisa fazer nesse nosso tempo. Quando a gente pergunta para os jovens, eles querem educação profissional, porque a gente tem sim uma possibilidade de empregabilidade desse jovem conseguir ter sentido no ensino médio a partir da educação profissional. Acontece que a gente tem aqui no Brasil talvez uma oportunidade que poucas pessoas falam, que é uma legislação bastante avançada, agora é o contrário, agora bastante avançada, que foi aprovada no ano passado, que considera os créditos da educação profissional para o curso do ensino superior. Isso é uma coisa que a gente não encontra no resto do Brasil. É uma baita inovação, isso pode ser uma super oportunidade, porque isso sinaliza para o jovem que a educação profissional ela não precisa se encerrar nela própria. Ela já cria uma ponte para a educação profissional, né? Nesse sentido, o Marcelo está trazendo, olha, o incentivo que a gente tem que dar para o jovem faça a educação profissional, aproveite esses créditos e continue seus estudos na educação superior, porque hoje o prêmio de carreira, de salário no ensino superior, obviamente, é muito maior. Então, é importante que a gente estimule esse jovem nesse caminho. E eu finalizo dizendo o seguinte, a gente precisa também agora fazer um novo movimento, que é de adequar esses cursos à economia, aquilo que o jovem quer no século XXI. Aquela indústria do passado, do torneiro mecânico, não serve mais, não é isso que o jovem quer. Então, quando a gente pergunta para a juventude brasileira, quando a gente faz o cruzamento com a matriz econômica que a gente quer para o Brasil, que não é o Brasil só das commodities, mas é o Brasil que produz valor, é formar para a economia digital, para a economia verde, para a economia criativa e para a economia do cuidado. Então, quando a gente olha para esse futuro, é esse tipo de currículo que a gente deveria ter nas escolas e oferta das escolas profissionais, porque aí sim a gente consegue colocar esse jovem numa trilha de desenvolvimento, de renda, de ascensão social, de sair da pobreza, pela primeira vez na sua família em gerações. Então, Kaique, você, enquanto o representante pontual também desse ensino técnico, pelo menos o mais jovem aqui deles. Como é que isso é visto na tua geração? Como é que foi visto? Colegas teus foram para isso? Sentiram essa dificuldade que a Priscila está falando dos rumos a tomar? Eu estudei numa escola que oferecia curso técnico depois opcional. Eu não fui porque depois da quarentena meu cérebro estava derretendo, então escolhi ficar parado um pouquinho. Mas eu tive amigos que foram fazer multimídia e eles adoraram, assim, eles saíram trabalhando de fato. Então foi algo que aconteceu. Eu me matriculei no curso online de design que eu adorei, mas que até hoje eu não consegui completar porque ao mesmo tempo eu estava trabalhando muito e fazendo faculdade. Então assim, mas de fato eu vi muita perspectiva legal ali, sabe? Eu gostava muito de fazer. Eu acho que eu sou mais do técnico do que do curso de 4 anos da faculdade. Assim, eu gosto da prática ali constante. Então eu acho que sim, tem um impacto bem positivo, assim, pelo menos entre os amigos ali, pelo que eu vi. Gina, na tua experiência de escola, maniqueísmo, ensino técnico, uma possibilidade, essa visão de um primeiro passo da formação superior já existe na sua cabeça por aí? Sou super defensora, Marcelo. Eu estudei em escola profissionalizante. Fiz magistério, fiz meu primeiro curso com 18 anos, 19 eu já era professora concursada, foi um marco na minha vida. Então, super defendo, mas eu quero destacar uma coisa. Ensino técnico não quer dizer ensino tecnicista.
A gente tem que fazer uma defesa de um ensino técnico, de formação humana, integral e grande qualidade técnica. E aí não é algo menor. Qualquer profissional de qualquer área precisa, antes de tudo, aprender a ser um ser humano melhor. Então, a gente defende a formação técnica com formação humana e para os direitos humanos. E, por fim, nessa agenda de ensino profissionalizante, a gente tem que celebrar uma das iniciativas mais bonitas que nós temos, que são os institutos federais, que levam ensino técnico profissionalizante para o Brasil profundo, estuda a demanda daquele setor para gerar emprego na localidade. Essa é uma conquista brasileira que a gente tem que celebrar. Meus caros, a gente tem mais perguntas aqui, tem mais tema a abordar, mas temos um tempo dramático aqui. Eu quero saber só se o pessoal se ainda tem tempo de passar o último videozinho, ou se eu já encaminho para o encerramento. Vocês quando eu não quero tomar essa decisão sozinho, queria compartilhar. Ok o videozinho. Então vai passar o último videozinho de uma última pergunta que a gente fez também, que tem a ver com tudo que a gente discutiu e mais, que a educação é um problema do poder público e não tem muito que eu possa fazer. Mito ou fato, vamos ver as respostas e a gente dá o encerramento. É um mito. Fato? Mito. É fato. É um problema do poder público por conta que na favela, na quebrada, de onde eu vim, tá ligado? Então eu não tive esse poder, eu tive que buscar, tive que ir atrás. Não teve o público ali pra poder ajudar. Mito. Poder público tem muito a ver, mas a gente não fizer por onde também, nada evolui, né? É um mito. Eu tenho o poder de votar em candidatos que estão preocupados com a educação. E dentro da minha casa eu tenho que ensinar o meu filho a tratar bem os professores, da escola e ir para a escola interessada em estudar. A educação começa no lar. Que é fato, a educação ela está ligada muito ao poder público, mas ela está ligada também na junção das comunidades de exigirem mais do governo, porque em alguns pontos você tem uma super educação de qualidade. Quando você vai para as periferias, você não vê essa qualidade da educação. Com certeza, o poder público é o responsável, também os pais fazem parte dessa contribuição também, começa em casa, né? Mas eu acho que o poder público ele tem uma participação maior, tem que ser melhor as escolas, tem que ter educação melhor. Daí então acho que tem ideias bem interessantes que a gente viu ali, de pessoas entendendo como essa obrigação é compartilhada. Precisamos ter gente comprometida, não tem saída mirabolante, não é a escola cívico-militar que vai resolver a educação do país, não são os projetos de cogestão da administração da escola e com o currículo que vai resolver também não, é preciso estar atento a isso. Respostas rápidas não existem, mas é preciso estar comprometido. Eu queria fazer agora uma última fala de lá para cá, de Gina para cá, sobre, fugindo um pouco aqui até do roteiro, mas eu queria um pouquinho de esperança. A gente já viu que o diagnóstico é complexo, que os desafios são gigantescos, mas eu queria um motivo de esperança na educação do Brasil, deste Brasil que a gente conhece, com todas as suas dificuldades, mas também todas as suas possibilidades. Perfeito. Eu penso como Paulo Freire. Ter esperança é um imperativo existencial. Sem esperança a gente fraqueja, a gente para. Então, ter esperança é lembrar que esse é um país que existe há mais de 500 anos e há 500 anos luta para exterminar a população negra. Olhem para esse auditório, nós resistimos, nós estamos aqui. E esperança tem a ver com continuar resistindo. O jovem negro que está na escola pública, a elite brasileira olha para ele e vê fracasso. Eu olho para ele e vejo potência. Porque ele descende de um povo grandioso que não tomba. Então, falar de esperança na educação pública é lembrar que a gente vai seguir resistindo e lutando por uma educação pública de qualidade, socialmente referenciada, educação integral, inclusiva e para as relações étnico-raciais.
Eu quero só agradecer ao LED por me dar o presente de estar aqui. Muito obrigada. Como que fala depois disso, né? Cara, meu ponto aqui, por que eu tô aqui, né? Eu falei isso no Instagram agora, tipo, antes de vir pra cá. Qual a minha hipótese? Poxa, eu sou um menino negro de Salvador, tenho 19 anos, estou no início de uma carreira, né? Acabei de lançar um livro, eu acho que eu sou essa pessoa que gosta de pegar e colocar no pedestal e falar, caraca, Kaique, você é o espelho desta geração Z. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que o meu ponto de esperança é que eu não quero ser uma pessoa que representa isso, sabe? Eu quero ser só mais um, sabe? Eu quero que várias outras pessoas tenham essas mesmas oportunidades que eu tive. É isso. Bom, além de referendar e parabenizar as falas anteriores, eu queria, obviamente, descrever que não é uma questão de esperança, é uma questão de convicção, tá certo? Eu não tenho esperança, eu tenho convicção que nós mudaremos essa trajetória escolar. Eu tenho convicção, né, que com ações diversas, que não são apenas dedicadas a um setor, mas obviamente tem a característica pública envolvida nela. Se não houver a política pública, não faz sentido, não é política pública por conta disso. O agente público é o Estado e é o governo. Mas a política pública tem que ter, obviamente, representações de pressão, de acompanhamento, de avaliação do impacto do seu trabalho. Isso é muito importante e se vê a sociedade, pelo menos de um ano e meio para cá, trabalhando fortemente no ordenamento desse impacto, no ordenamento dessa resistência, no ordenamento do apontamento e da recusa de ações que não são, digamos assim, as prioritárias, as melhores para essa trajetória educacional. Nós estamos falando de crianças pobres, crianças marginalizadas, crianças que aprenderam, jovens que aprenderam nas suas comunidades, Marcelo, a não levantar a cabeça, para não reconhecer um criminoso e não ser baleada, tá certo? São crianças que entram na escola de cabeça baixa e que têm que se reordenar, não é? Para que possa, não é? Ampliar o seu protagonismo e ampliar a sua capacidade transformadora dos seus ambientes. Nós estamos falando de milhões de pessoas dessa natureza na escola pública. Nós estamos falando de uma escola pública que, obviamente, vai transformar e vai portar o país no futuro. Não se pode não ter convicção que isso vai ser construído, isso vai dar certo. Foi um problema imenso nós recuperarmos. Eu estou no governo, eu estou no Ministério da Educação, entrei em 97, acompanhei todo o esforço de toda criança na escola, etc. Foi um esforço imenso. Depois do esforço do aprendizado, do combate à repetência, e todo o esforço feito, veio a pandemia, depois saímos da pandemia e temos maiores desafios agora, que é de aproximar a trajetória escolar, a expansão do combate à desigualdade, do combate à pobreza e do reordenamento e do crescimento econômico e do bem-estar nacional. E essa é uma convicção no Brasil. Eu sou brasileiro e acredito no Brasil. Muito obrigado. Bom, só aqui falar um pouquinho sobre como que a gente realmente tem que ter essa, como a convicção, ela se traduz numa esperança da gente realmente conseguir garantir a universalização da qualidade, que não é só a universalização do acesso, que é o que a gente tem conseguido mais fortemente, estar mais visível no país. Quando a gente olha para o primeiro ano, para o Fundamental 1 no Brasil, e pena que o PISA, não tem um PISA do primeiro ano do Fundamental 1, o Brasil é um dos países que mais avançou. A gente saiu de 27% de aprendizado adequado em língua portuguesa em 2007 para 61% em 2019, um pouco antes da pandemia. Então, o que o Brasil fez em 12 anos, nenhum país do mundo fez. E a gente vem garantindo uma maior aprendizagem ao longo do tempo, todos os anos. Isso vem melhorando. A gente teve a queda durante o período do governo Bolsonaro, teve a pandemia, mas a gente voltou agora para os trilhos. Então, acho que a gente tem que acreditar na escola pública. Esse resultado ele não é de outra coisa que não seja da escola pública brasileira. E quando a gente olha para a política pública, o Cury aqui não quis comentar, mas essa formação de professores absolutamente precarizada que a gente tem no Brasil, graças à pressão da sociedade, de muita gente, o Conselho Nacional de Educação produziu as novas diretrizes que limitou o EAD.
na formação de professores e que foi agora recentemente homologado pelo Ministério da Educação. Então, cada vez mais os diagnósticos dos obstáculos, dos problemas e também as soluções estão sendo enfrentadas no Brasil. Acho que a gente tem que ter muita mesmo esperança, mas essa esperança sempre lastreada por trabalho da sociedade com pressão, não é só no voto, mas é pressão, trabalho conjunto, porque aí o que a gente tem conseguido observar no Brasil de forma muito objetiva é que essa parceria dá resultado. O que não dá para a gente relaxar e achar que tudo vai acontecer só porque os políticos, ainda mais cada vez mais populistas e com celulares ali, né, com a forma nova de fazer política, vai resolver. Então tem que cobrar mesmo. Obrigada. Vamos cobrar. Contem com a gente para cobrar. Então, aqui para fechar, eu quero lembrar que as inscrições para a quarta edição do Prêmio LED estão abertas. Estudantes, educadores, empreendedores que tenham projetos inovadores em educação podem se inscrever gratuitamente até o dia 12 de agosto. Serão distribuídos R$1.300.000 a 7 vencedores. Você pode conferir as informações no site momentoled.com.br. Ou então apontando o celular aqui para esse código no telão. A gente está chegando ao fim do papo e eu torço para que, misturando a convicção do Cury, a certeza da Gina, a vontade também aqui do Kaique e os dados e o trabalho da Priscila, junto com a de todos vocês, a gente consiga fazer com que a educação brasileira esteja à altura, sim, de Paulo Freire, de Anísio Teixeira, de Darcy Ribeiro, mas também das ancestralidades indígenas e também do povo negro, quilombola, e da tradição oral brasileira, porque é isso que vai fazer desse lugar um país melhor para todos. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês. LED continua. Boa tarde a todas, a todos. Como é que vocês estão? Animados? Estou muito feliz de estar aqui. Esse é o último, né? É o último do palco, LED Nova? Então a gente vai aproveitar um bocado, porque hoje a gente vai falar do assunto que eu mais gosto na vida.